Pessoal que está entrando, boa tarde. Já já nós vamos iniciar a nossa live sobre psicanálise, interpretação dos sonhos. O Pedro está chegando aqui agora e a gente já dá início ao a nossa reflexão de hoje. Vai ser muito bacana. Pedro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você não precisou nem solicitar, né? Apareci de repente. Assim, ô Pedro, assim como um sonho que aparece, você veio também, né? Podemos enquadrar isso também. São os fantasmas que nos incomodam. Com certeza. Ô Pedro, então é uma alegria a gente te receber novamente aqui na live, né? Nós temos, assim, trabalhado alguns temas da psicanálise, tem sido muito produtivo, muitas pessoas estão partilhando como tem sido bom esses assuntos, né? Então, para a gente iniciar hoje todo o nosso trabalho, né, desse diálogo sobre a interpretação dos sonhos, eu estava lendo aqui sobre a psicanálise, né, sobre principalmente a questão da interpretação dos sonhos, e eu gostaria de começar dizendo assim, né, que o que motivou Freud a escrever este livro, pelo que a gente vê no próprio livro dele, também pelo que a Roudinesco fala, foi a própria busca de um ser humano em busca de respostas para si mesmo, porque essa é a busca de todo ser humano, né? É buscar por si mesmo. E eu vejo assim na interpretação dos sonhos, o Freud como uma pessoa muito humana, que diante dos seus atendimentos, ele valorizava cada sonho, cada conversa, cada diálogo. Ele tinha a vida de cada pessoa ali que lhe procurava como algo de grande valor, né? De grande preciosidade. Então, diante disso, o que você poderia começar assim a nos dizer sobre o livro da interpretação dos sonhos, né? Olha, Jesus, o livro foi um marco na Sim, época de 1900, aproximadamente, na virada do século, sim, sim, porque, observa, a questão do tempo está muito relacionada ao momento em que a humanidade passa. E naquela época, ainda, o sonho era alguma coisa mítica e que era explicado por uma série de viés dentro desse campo metafísico, em que a sim, sociedade muitas vezes se apoiava como referência diante das ocorrências. Freud, na verdade, quando ele entra neste livro, ele abre uma janela para uma linguagem chamada linguagem do inconsciente. Ali ele percebe que certas patologias poderia ser detectada do ponto de vista da neurose, daquilo que era desconhecido, esse é o significado, sim, poderia ter uma sim, explicação simbólica, cuja linguagem, os seus signos, os seus símbolos, poderia traduzir aquilo que era composto o ser humano dentro da dualidade freudiana entre o consciente e o inconsciente. sim, sim, Dali ele percebeu que poderia buscar resoluções, como você mesmo disse, na busca de um equilíbrio daquele ser que vivia diante daqueles conflitos dentro do imaginário de cada um, e que ali ele poderia fazer a tradução dentro de uma linguagem próxima, dentro do simbólico, daquilo que estava ocorrendo com o sujeito. E sim, ele remete à questão do desejo, em primeiro lugar, que é a primeira máxima do indivíduo na questão da sobrevivência, que é a reprodução. Ali sim, todas as frustrações, os tabus, os impedimentos e todos os valores de uma época tiveram um peso muito grande, além da sua cultura judaica, depois cristã, enfim, e todo aquilo que estava acontecendo naquele momento, somente naquela região leste, nos estados austro-húngaros, dentro de um inconformismo e dentro de uma condição seletiva, de um certo exclusivismo através da mente que é voltada à eugenia, a eliminação das diferenças, e que hoje está muito claro
também no nosso discurso do dia a dia, essa dicotomia, Sim, né? sim, Esse maniqueísmo. Se você não acreditar no que eu acredito, eu te elimino. De uma forma ou de outra, sim, eu te isolo ou eu te excluo e assim por diante. E o sonho, voltando à questão do sonho, realmente a interpretação veio com esse viés. Porém, ele analisava essa interpretação como um todo, dentro de sim, tudo aquilo que era revelado nos sonhos, mas também na linguagem, na dialética, ou naquela condição em que se propunha o indivíduo na análise da conversação. sim, Então, o sim, sonho não é interpretado a partir de um único sonho. Isso quem sim, faz são esses leitores que tem por aí afora. Mas sim como um conteúdo que, somado a outras informações, poderia levar o indivíduo, o analisado, a um encontro com as mazelas ou com as preocupações ou com os conflitos ali instalados, que pudesse ter uma solução e isto vir de forma consciente a uma resolução, sim, sim, né? Não podemos esquecer que esta resolução do qual ele falava estava atrelada à questão do impulso, sim, sim. que diante de tudo isso que foi relatado, foi dito anteriormente, as pessoas de forma impensada tomavam atitudes que gerava conflito, guerras e, enfim, tudo isso que a gente sabe dessas mazelas que se repete Sim. atualmente no cotidiano. Mas talvez a motivação do Freud, né, Pedro, para escrever esse livro foi as experiências que ele teve, principalmente com os psiquiatras da época que ele teve um contato, né? Quando ele, por exemplo, começa todo um trabalho ali com o Charcot, né, aquele médico francês, para entender da onde vinha a loucura, né? Aí a ideia da própria hipnose com o Breuer, né, que ele também vai buscar ali um contato, e ele percebeu, parece que ali já que para além dessas questões dos tratamentos ordinários da época, tinha algum elemento por trás ali que ninguém tinha descoberto ainda, né? Que talvez a gente hoje chama de inconsciente. Talvez na época não estava muito bem formulada esta ideia. Mas foi a partir dali, então, com Charcot, com Breuer, depois ele conhece também o Fliess através do Breuer, né? Que depois, quando ele termina a interpretação dos sonhos, ele vai mandar para o Dr. Fliess para dar uma olhada no livro. Mas, assim, é interessante esse lado humano que eu estou dizendo, né? Ele como psiquiatra querendo achar uma... Psiquiatra não, neurologista, né? O psiquiatra era o Jung, para tentar descobrir uma solução para esse problema que levava as pessoas, então, àqueles processos da loucura, né? Essa é a grande questão, né? O que leva ele realmente a essa busca é essa sensibilidade. Não podemos Sim, esquecer que dentro do sistema do qual ele tenta traçar uma topologia do aparelho onírico, ou seja, da psique, dentro do contexto do sonho, ele trabalha a questão dos neurônios. sim, É sim, muito falado sobre os neurônios inconscientes e conscientes, mas tem um detalhe importante, que são os neurônios perceptivos. Então, observa ele mesmo diante na mesma época, interessado nessa questão humanismo com relação ao problema do outro. E da forma sim, como era tratado essas pessoas, quase que de forma experimental. Eram execrados, eliminados e colocados à deriva da sociedade. Muitas vezes escondidos em porões, acorrentados, por uma questão até de vergonha de ter um elemento desse na sua família. Todo esse preconceito ali instalado na época, talvez muito mais premente do que na época atual, que se soma isso à ignorância, ele começa a trabalhar quais são esses fatores neurais em que o indivíduo, se apercebendo de situações que o torna, vamos dizer, muito próximo numa questão de alteridade em relação ao outro, ele se condói, ele se aproxima da dor do outro buscando uma solução. Atualmente, entre aspas, eu diria
que um livro muito interessante de Henry Bergson sobre a psicologia metafísica, ele se aproxima dentro das suas pesquisas na busca dessa percepção. Observa, a gente vive num mundo concreto. Eu Sim, sim. acredito naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo. Mundo empírico. Mas não acredito muitas vezes na minha intuição, na minha percepção, de captar outros pensamentos a uma dimensão diferente dessa do qual eu estou acostumado. Freud Sim, já sim. permeava esse sentido, essa percepção. Então, quando Sim, ele sim. observa aquele sujeito no leito, que era, na verdade, um experimento para aquelas pessoas, dentro do conceito que tinha, ele vai transgredir. Sim, E sim. a transgressão, nesse sentido, de se enfrentar o mito, enfrentar o tabu, que é o mecanismo de alguns pensadores que nos leva à evolução e à inovação. Porque quando você se enquadra dentro de um comportamento já estabelecido e não tem oportunidade de raciocínio, onde você deixa que as pessoas pensem por você, você vira um prisioneiro desta bolha. Sim, sim. Observa? E ele, por sua vez, sendo um transgressor, no bom sentido, de buscar o desafio do desconhecido, ele parte para esse conhecimento, divergindo de todo o conceito até então determinado, estipulado, naquela caixinha cartesiana do saber. Sim, sim. Como ele não era um prisioneiro, assim como nós não somos, como livre pensador, a gente vai além do combinado, tentando Sim, abrir sim. sempre uma porta, uma janela para que as pessoas possam, acompanhado e por decisões próprias, transgredir em relação a determinados conceitos, buscando uma evolução de acordo com a época e o seu tempo. Ô, Pedro, no livro da interpretação dos sonhos, a versão comemorativa, Sim. o Freud diz uma coisa muito interessante no livro dele, Interpretação dos Sonhos. Ele diz assim, o que nos mostra com bastante clareza que as representações nos sonhos e nas psicoses têm em comum a característica de serem realizações de desejos. Tanto na Uhum. psicose como no sonho, o que está por trás é a realização de um desejo. Então, assim, a interpretação dos sonhos, na verdade, ela toca. O cerne dela seria, então, tentar realizar, através do sonho, aquilo que na vida real não foi possível. Seria uma resolução desses desejos? Observa, vamos voltar um pouquinho atrás, porque Sim, ele começa a sua fala na questão do instinto sim, e das pulsões. sim, Ele parte da questão antropológica do ser, do ponto de vista do animal socializado, para criar algumas teorias. E como aquilo que é mais premente em todas as raças, em todos os animais, é a reprodução, ele traz dentro desse conceito socializado desse sujeito a questão do desejo. E ele percebe que o desejo é alguma coisa que extrapola a razão do sujeito. Porque o desejo, muitas vezes, está atrelado à necessidade. Então, esta necessidade reprimida do sujeito é que leva ele buscar os limites do desejo muitas vezes, do objeto que é o outro. sim, Então, ele associa a questão do desejo, por quê? Porque é um ponto do qual nós somos constituídos em funções daquilo que foi proibido. E tudo que aquilo é proibido, como eu disse anteriormente na fala, a transgressão, a busca daquilo que se apresenta tem sempre um sabor diferente no que diz o proibitivo. Essa curiosidade humana, ele sabedor disso, ele chega a essa conclusão. E coloca este sonho, porque na sua análise, naquilo que ele tinha com experimentos, não só dos seus sonhos, mas do sonho que se apresentava, ele percebia esse desejo, que estava sim, atrelado à repressão e à proibição. sim, Então, muitas vezes, o sonho foi levado a uma realização destes fragmentos diários do cotidiano, do dia a dia, que se somava a esse surto psicótico que é o sonho, porque lá tudo sim, pode, não há
elementos físicos dos quais o concreto está determinado pela nossa física, até então Sim, conhecida, e ele percebe que lá tudo pode. É ali que ele começa, como pesquisador, a entender essa topologia dessa psique, que é o grande diferencial e representa aquilo tudo que revolucionou a forma de sim, pensar da humanidade, né? E deixou em aberto isso. É claro que o desejo foi o início. E depois ele foi sim, se aprofundando mais nessa questão do inconsciente, dentro da simbologia, do qual se tornou um especialista dentro das limitações da época e do seu tempo. E que sim, teve sim. uma contribuição muito grande para a humanidade. Hoje nós temos o privilégio de termos uma literatura ampla, dentro da sua diversidade, dos contrários, das suas opiniões, das suas pesquisas, que abre um leque muito maior dentro desse achismo, até então, utilizado pelo senso comum, muito mais revestido de um preconceito do que a curiosidade de ler. Inclusive, eu Sim. resgatei um livro interessante, eu vou mostrar para você, é de um PhD, Russell Norman Chaplin, PhD, como descobriu, esse foi um pesquisador também, ele abriu o leque no sentido Sim, histórico, do passado, do antigo, de outros sonhos, para fazer uma reflexão e fazer um paralelo entre os muitos pensadores que se pensaram sobre o sonho. Quando a gente fala aqui de Freud, observa, a gente fala daquele que foi um sistematizador, aquele que focou dentro de uma pesquisa objetiva, tentando entender o animal humano dentro do seu instinto e dos seus desejos. sim, sim. Esse sujeito aprisionado em função das normas, das leis, em que se estabelece um superego, ou seja, uma determinante para colocá-lo dentro de uma regra na convivência social com os demais. Quando ele coloca o ego no sentido daquilo que transparece na sua exterioridade, esse dia a dia que a gente, de forma letárgica, acha que está no estado de vigília, mas estamos sonhando, para ter um diferencial daqueles desejos reprimidos do id, que é aquela criança, do qual ela só busca a satisfação e o prazer, independente das consequências. Esse tripé, que faz parte dessa topologia, é que vai direcionar toda a sua ciência em toda a sua dimensão. Eu Salvo achei. os preconceitos e salvo os ignorantes Sim, daqueles que utilizam de seus valores pessoais para contrapor, muitas vezes, uma ideia sem entender a ideia propriamente dita. Tanto é sim, que o senso comum diz, Freud explica, como se ele fosse o senhor da razão que explicasse tudo, que é uma falácia. É um xiste destrutivo que, na verdade, muito daquilo que disseram que ele disse, nunca disse. É muito sim, fácil você falar as falas do outro. sim. Difícil é você garantir as suas próprias falas com a coragem com que ele teve na época. É uma frase muito comum, né, que as pessoas dizem tudo para Freud é sexo, quando na verdade ele não está falando disso, né? Ele está falando da Não. sexualidade, da força que está no sujeito, né? O Isso é a princípio de visão do prazer, de desprazer, pervertido. Essa é a justamente. visão do pervertido. Esse que tem sonhos de sobressaltos, diante da sua impotência, acaba querendo se situar no lugar do outro. Na Sim, verdade, quando ele falou da sexualidade, ele falou da sexualidade entre homos e héteros, entre homens e mulheres, no sentido do relacionamento social, dentro justamente. de um horizonte muito mais alargado do que simplesmente não só a questão reprodutiva, mas a questão do relacionamento do dia a dia, Sim, sim, no vencimento de preconceitos e tudo mais. claro. Ô Pedro, então dentro desse contexto que a gente está falando, né, que ele vai dizer que tanto nas psicoses como nos sonhos havia o desejo ali de realizar, né, aquilo que não foi realizado, concretizado na vida. Eu estava lendo um pouco assim o dicionário da Rodinesco e ela apresenta assim, uma chave muito interessante para entender a interpretação dos sonhos, né? Ela vai dizer o seguinte: Freud, a partir dos atendimentos que ele tinha, de ouvir as pessoas, de ter trabalhado com esses médios Charcot, o Breuer, o Fliess, ele ouvia as pessoas, ele percebia que por trás daquela angústia daquela pessoa tinha uma história de que estava marcado por algum trauma que realmente a traumatizou. E depois, um dado muito interessante que a Rodinesco vai nos trazer,
é que o livro do Freud foi publicado mais ou menos em 1900, mais ou menos. Mas ela fala assim que algo que deu uma motivação muito grande para que ele escrevesse esse livro também foi a morte do pai, que aconteceu em 1896. Olha que interessante. Então, assim, para quê? Para dizer que a vida dele, a teoria dele é baseada a partir da história que ele vive. Olha que interessante. Não é uma teoria, alguém que vai lá e coloca uma coisa hipotética, mas ele parte a partir de um elemento natural, das pessoas que ele atende, do humanismo que ele tinha para com as pessoas, com a própria história. Então a Rodinesco coloca, o elemento do pai foi um elemento assim que o ajudou muito na construção desse livro, porque ele começa a se autoanalisar, ele começa a revisitar toda a sua infância, tudo que ele havia passado, os elementos com a sua mãe. Outra coisa que ela vai dizer muito interessante no livro, que ele percebe, Freud, eu vou colocar entre aspas aqui, porque é uma citação dele, Freud sublinha que aparece em cada um de seus sonhos, e não encontrei nenhuma exceção, a seguinte regra: o sonho é absolutamente egoísta, no sentido de se referir à própria pessoa. Mas observa que dentro da construção da condensação, das representações, do deslocamento, tudo isso está contido nessa sua fala. Porque muitas Sim. vezes os personagens que aparecem no sonho são as próprias pessoas. Sim. Ou quando não substituída por pessoas dos quais as suas necessidades e seus desejos estão relacionados. Este é o sentido. E quando ele fala da condensação, ele está falando da verdade porque durante o seu sonho, o sono, você pode sonhar 20, 30 sonhos. Sim, sim. Como se fossem camadas que a hora que você acorda, você lembra de forma fragmentada, contando e montando uma história. Você é o próprio arqueólogo montando aquele fóssil do qual você tem apenas uma ideia do que aconteceu. Sim. Onde ressalta as principais evidências, vamos dizer, propriamente dita. Sim, né? Sim. E esse egoísmo está justamente nisso. Nós sonhamos com uma multidão dos quais nós representamos toda essa multidão numa unidade única, que é o nosso pensamento, que é o nosso cérebro. Sim. É nesse sentido. Agora, eu gostaria de voltar um pouco antes na fala da qual você falou da Rodinesco. Observa que todos os pensadores e os cientistas, eles nascem dessa manjedoura. No Sim. sentido da família, da representação da família. Então, observa, sair fora desse contexto da família, que eu chamo de centro nuclear biológico, é um erro muito grande, porque nós estamos voltando para a floresta, para as hordas. Se nós constituímos essa humanidade até o momento para poder ter esse núcleo familiar, que é praticamente o esmeril daquilo, do burilamento desta pedra bruta que representa cada um de nós, dentro do nosso inconsciente coletivo, da nossa história, das nossas experiências, acabar com isso diante das comunas, tratar apenas um pensamento a partir de um ego, para que nos leve a uma realidade, a uma verdade, que já causou mortes aos milhares e fracassos em seu tempo, seria uma insanidade você querer partir desse juízo, formar uma sociedade. E é muito interessante, porque apesar de toda essa situação, todos nós temos uma referência daquilo que eu chamo os dois corrimões. Observa, dentro da escada, no sentido ascendente e descendente, se eu não tiver do lado um pai e uma mãe, cuja representação é a filogenética, daquilo no sentido onto ou não, observa, é o parâmetro que nós temos das nossas experiências, a essa carga genética. Acharmos que se nós somos apenas uma unidade que tem o propósito de fazer uma revolução dentro da nossa verdade e realidade emocional, ou dentro de uma construção ainda cerebral que não está definida, é partir para a loucura. Sim. É sair da questão da razão para a insanidade. Então, é muito nítido isso. A família é muito importante dentro da sua representação e os seus significados. Por isso que eu fiz questão de apontar essa fala da Rodinesco,
em que mostra assim que ele começa a sua teoria a partir da sua história, da sua família, porque Mas mais todos nós, adiante... Jesus, Sim, todos sim, nós temos esse nicho lá nesse nascedouro. E ele justamente, não foi porque... apenas que ele teve uma percepção um pouco maior em função da sua capacidade intelectual e do seu conhecimento, e dentro daquela percepção que ele tinha da vida, é que buscou esse norte. E às Sim, vezes você tem isso na sua vida, mas você nega. Por uma sim, formação reativa e no estado de negação, você busca caminhos outros mais trevosos, achando que vai ser aquele cara que vai iluminar as sombras. E se sim, perde nelas. sim. E eu acho Percebe essa interessante esse escuridão? ponto, eu achei interessante esse ponto da Rodinês, porque se a gente for perceber, no próximo passo da teoria do Freud, quando ele vai trabalhar justamente sobre a questão edipiana, volta ao aspecto familiar. Olha que interessante, para dizer assim que dentro da nossa dimensão dos sonhos, observa que parece que sempre há um remetimento à nossa questão familiar, como você está dizendo. E dá a impressão que é no momento que a gente vai criando essas resoluções a partir desse nosso ambiente estrutural familiar, é que a gente vai buscando, então, esse equilíbrio dentro do processo da história, né? Então, só puxando um gancho e confirmando aquilo que você está falando, né? E pode nos remeter à questão do retorno. Todos Sim, nós estamos sempre voltando para casa. sim, E não há justamente. nada mais confortável do que aquela casa que nos acolheu durante 9 meses, em que cuidava da nossa sobrevivência e nós estávamos preocupados apenas com a transformação Sim, sim. que estava ocorrendo. E quando nós nos apercebemos fora desse ambiente, a gente sempre busca o abrigo, sempre busca alguma coisa que leve a uma condição afetiva de proteção. Sim, Então, sim. a família é sempre uma busca. Né? Isso é inerente a todas as espécies, salvo algumas exceções, mas o humano, a este mamífero do qual nós fomos classificados biologicamente, tem essas características do aleitamento, das tetas e Sim, assim por diante. É ali que Klein consegue, em função das suas neuroses, a criar um outro conceito em relação a essas crianças, ou seja, conceitos dentro da sua prática, mas sempre voltado àquilo da base freudiana, que foi muito interessante, ela inova, sim, causando um sim. espanto, muitas vezes, que nas entrelinhas ela conseguiu alcançar uma interpretação dos quais outros não conseguiram. Sim, É o sim. que difere. Aqueles, como eu disse para você, que transgride, no Sim, sim. sentido de além dessa condição colocada, mas ativando as suas percepções, né? No sentido amplo do qual Bergson consegue transmitir, com algumas limitações, mas consegue transmitir todo este sentimento e esse sentir que é inerente ao ser humano. Sim. Ô Pedro, ao longo do seu trabalho psicanalítico, quando você trabalhava, abordava as pessoas e também a questão onírica das pessoas, o que você assim percebia mais comum de conflito na questão que vinham nos sonhos? Era mais o núcleo familiar? Ou você acha que era mais uma questão de busca do sujeito? Ou, de repente, é um problema do sujeito com um objeto? Qual que a classificação assim primordial que você via constantemente dentro desta questão dos sonhos? É muito amplo isso e muito complexo, porque, como eu disse para Sim, você, as partes, ela faz com que você junte para ver o todo. E este todo, na verdade, o que se soma na sua pergunta é a questão afetiva. sim, A afetação do qual essa energia provocava nessa pessoa é tão intensa que ela saía fora da sua realidade. Ou seja, sim, o processo de sonho era confundido com a própria realidade. E gerava esta ansiedade de busca como se tivesse aquele mapa do tesouro com o X, onde sim, os sim, filmes assim, mostram tentando buscá-lo de qualquer forma, sim, sim, não importando os meios, mas sim o fim. O interessante é que, às vezes, a busca era pelo nada. Estava tão constituído diante da sua fala os valores que estavam envolto aquele conflito, que diante dessa expectativa do sonho ou da fantasia, ela não acordou, não acordando para esta realidade,
ela negava todo aquele entorno como se não existisse. Sim, sim. Então, observa o sujeito que fica cego diante da vida, se mergulhando apenas num desejo incontrolável, sem se aperceber da sua periferia, ele fica alienado. É Uhum. aquela cegueira psíquica, como a surdez psíquica também. Sim, Porque sim. eu não quero ver de fato o que está se apresentando. Eu quero ver de fato aquilo que estou desejando. Olha que Sim, interessante. E não sim, enxerga claro. de fato. Você percebe essa cegueira psíquica ou essa surdez psíquica, né? Que eu vejo hoje na sociedade, em sua totalidade, sem querer, de forma absoluta, trazer isso de forma estatística ou colocar um índice nisso, mas essa percepção a gente tem de que uma multidão de surdos, uma multidão de cegos caminha numa condição do nada, ao mergulho na busca de algo que não interessa, simplesmente para criar uma satisfação da destruição e da negação. Nada mais. Sim, sim. Esse é o resumo dessas interpretações, do qual se soma a todos esses conflitos que se apresentavam, mas que cai justamente na questão afetiva. Olha que É, interessante. quando o Freud mais adiante vai escrever depois lá o livro Além do Princípio do Prazer, ele vai, dentro desse contexto dos sonhos que o Fliess já estava por dentro, né, porque ele tinha uma amizade com o Dr. Fliess, ele vai falar sobre a questão do princípio da realidade, o princípio do prazer, e justamente na busca da compensação pelo recalque. Olha que interessante, pegando um viés ainda nos sonhos, né? Então, para ele via essa questão que parece que tinha ali um recalque a ser resolvido, e enquanto esse recalque não era resolvido, ficaria entre esse dilema entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Essa pessoa do qual você citou, o Fritz, ele na verdade era um correspondente em que ele tinha confiança plena de trocar Sim, informações e assim por diante. E sim, que lá no final este se sente traído, dizendo que Freud roubou-lhe algum conceito. Na verdade, quando ele percebe a fama do amigo, ele tenta ter uma participação muito mais importante do que o próprio amigo. sim, sim. Interessante, né? Agora, voltando à questão colocada, observa que ali ele começa a falar do recalque e fala também do recalque arcaico, Sim, em que sim. Jung nada de braçada, diga-se de passagem. Então, observa que ele já dizia que o recalque ele pode ser visto a partir daquilo que se apresenta o reprimido, né? Sim, sim, sim. Aquilo que se impõe e que leva o resgate dessa memória, desse recalque, que faz com que se atue dentro daquilo que ele coloca como desejo, que essa coisa é muito ampla. Né? Você Sim, vê sim, que sim. Schopenhauer ele acrescenta no desejo a vontade, Sim, o voluntário, aquela necessidade da realização, que vai além da questão perceptiva, mas também da força propriamente dita. sim, com certeza. Então, é nesse sentido que ele tenta trabalhar estas questões. E que uma está atrelada à outra. Você percebe que há uma ligação desde aquele Claro. momento da histérica, que estava relacionado a esteron, esteron significava útero, Sim, e sim, voltamos ao conceito que, nesta época, a mulher era vista como Satanás, e que ela sim, trazia dentro um animal dentro dela que provocava a destruição e desejo do homem. Portanto, ela tinha que ser contida dentro dessa condição que ela trazia, né? E assim era a medicina da época, naquele momento que era tratada, dentro desse conceito. Esse sim. apaziguamento deste animal interior incontrolável. Observa? Ele Eu não vou trabalha entrar muito, no mérito, ele trabalha mas é muito isso muito profundo isso. no caso Dora, do caso da Dora, né, Pedro? A Dora é tão interessante, tão complexo e completo, que quando eu li pela primeira vez, falei, ele inventou isso. Ele fez uma novela. Sim. É que é Então, muito observa. complexo, né? Não, é complexo demais, porque é a relação dentro daquela convivência familiar com todas as variedades e todas as situações que se apresentam no dia a dia.
a morte da mãe, a escolha da namorada próxima, a companheira do pai, e assim por diante, e o conflito daquela menina dentro daquele complexo que até então Jung veio definir mais tarde, que é o Electra, né? E contrapondo ao Édipo, que é o desejo afetivo da filha para com o pai e do filho para com a mãe, assim por diante. Essa relação, né? Essa relação que vai nos levar, vamos dizer assim, a esse entendimento. Mas é muito interessante o caso do Homem dos Ratos, por exemplo, o caso do Franz, em relação aos lobos e assim por diante. São vivências que ele teve o privilégio de ter naquela época das suas pesquisas, né? Que serve de exemplo dentro daquilo que nós estamos falando, a questão dos sonhos, como é que funciona essa patologia quando ela é exacerbada, dentro dessa repressão e desses recalques, que leva o sujeito à loucura. Dentro do inconformismo, muitas vezes, de você, a sua mente não se adequar ao corpo que você não se reconhece. Que é o princípio da esquizofrenia, né? A divisão, o olhar dividido entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, né? Essa psicopatologia do qual ele tratava as parafrenias, dentro do seu contexto, ele abriu um leque de pesquisa que até hoje as pessoas estão interessadas, claro, no meio científico, buscando ampliar isso, e hoje a neurociência é alguma coisa muito próxima daquilo que nós temos como resolução entre o emocional e o fisiológico. Entre a explicação daquilo que os sonhos antigos tinham como elemento de percepção em relação às doenças, e hoje em relação à capacidade elétrica, bioelétrica do cérebro. Quer dizer, há uma coisa ainda para ser desvelada e enfim, a ser pesquisada. Ô Pedro, você já tocou no assunto dentro dos sonhos, a questão da condensação, mas o Freud também coloca a questão do deslocamento, né, que é algo que acontece muito nos sonhos, né? E isso de maneira prática para as pessoas que estão em casa entender. Como a pessoa pode entender isso, essa questão dentro do sonho, da simbologia, da dimensão da condensação e do deslocamento? O que ele coloca, na verdade, deslocamento, é quando percebe que dentro daqueles personagens, na verdade, representava apenas o sujeito sonhador. E nesses experimentos que ele fez, quando ele substitui, às vezes, um pai agressivo na figura de um lobo. Observa, ou quando ele tem diante de uma situação em que cria um conflito interno no sujeito, ele passa a ter medo de um cavalo. Assim como uma criança diante de um chinelo que estava com a sola solta da mãe, ela grita e pede para a mãe tirar esse chinelo, e depois, mais tarde, ela disse: eu tive uma sensação de que o chinelo ia me comer. Então, observa que esta dimensão, o deslocamento é quando você substitui um objeto por um outro objeto. Sim. Ou uma situação pela outra. Né? Assim como a condensação é a soma de todos aqueles elementos que se funde apenas numa elaboração ou num conteúdo manifesto. Você entendeu? Sim. Então, a grande deixa é justamente isso. Ele percebeu que existia uma linguagem anterior a isso, que é aquilo que estava em latência. Quais são os significados em que se traduz uma linguagem cujo signo, antes da situação pré-linguagem, já existia? Então ele vai justamente naquilo que simbolizava a comunicação durante esse período. O gesto, a expressão. Só para a gente traduzir para quem está assistindo, só para traduzir para quem está assistindo a gente, a dimensão de latência que o Freud fala é aquilo que realmente é o mais, vamos dizer assim, o mais primordial, o mais original possível, né? É o grande enigma. É o grande enigma. Justamente. No sentido simbólico. A tradução disso numa linguagem compreensível. Sim, o manifesto seria aquilo que foi maquiado pelo sonho, né? Vamos dizer assim. É aquilo que, depois da condensação, se resumiu em pequenas lembranças quando você acorda. E a elaboração é quando você tenta contar isso para outra pessoa ou para você mesmo. Uma pessoa que, por exemplo, tem um sonho e, de repente, ela teve um pesadelo e no outro dia ela acorda
e ela está com aquela sensação de angústia ou de medo. Na verdade, o que o Observa, sonho... essa característica, como eu disse para você, o sonho é muito complexo, é muito amplo a história do Sim, sonho para sim, a humanidade. Dentro do contexto freudiano, este pesadelo que se repete são traumas não resolvidos ou são conflitos que vêm lá da infância, muitas vezes, sim, ou diante de um susto, do medo, de uma situação de perdas e assim por diante, ela vem se repetindo. sim, Por sim. exemplo, você tem uma morte na família, morreu um pai, uma mãe ou alguém próximo de você. Você sonha todas as noites em função daquilo e da forma que ela morreu. Hoje é muito comum o câncer, que é uma doença ainda pesquisada na sua dimensão da cura, mas se conhece os seus efeitos e a causa, muitas vezes, dessa doença. E às vezes a pessoa fala, sonho todas as vezes com o meu pai, com a minha mãe ou coisa parecida. E na hora de relatar, traduz sempre a bondade, a relacionamento, ou seja, ela cria uma história para dizer Sim, que havia uma harmonia, que existia uma perfeição absoluta, que a vida dela era melhor do que da outra pessoa que está ouvindo. Só que, na verdade, atrás dessa fala existe um medo. Este medo do qual ela não pode dizer, como se fosse uma praga, que se ela disser aquilo pode acontecer de fato, ela cria uma história fantasiosa, ou próximo daquilo que ela gostaria que fosse, para tentar relatar a vítima que ela foi do abandono que teve, da sim. separação e assim por diante. Mas, no fundo, o que ela está questionando é o medo de ter que passar pela mesma situação de sofrimento do qual ela presenciou. Sim, Mas sim. ela não diz assim. Ô Pedro, tem uma pergunta para você aqui, ó. É, Ah, o Lico Molina está perguntando para você. Ele diz assim, ó. é meu É, irmão. hoje, Suspeito. hoje, hoje eu sonhei com uma situação que acabei vivenciando agora de manhã. Como isso pode ser explicado? Porque a mente ainda é o grande enigma. Se você pegar os maiores neurocientistas, como Damasio e outros, eles dizem, conhecemos tudo do cérebro, mas da mente ainda somos ignorantes. Então, observa, tem sonhos projetivos. Tem sonhos que você, de uma forma dita, leva a uma condição que ele realmente se realize. Observa que nossos desejos, como eu disse anteriormente, a dimensão dele, muitas vezes, é fazer com que realize certas situações para que você possa suprir as suas necessidades. Assim como na gama de sonhos, saindo da questão freudiana, existem os sonhos premonitórios, os sonhos espirituais, os sonhos prestigiadores, aqueles que levam a condição de futuro, de passado e de presente. Observa que o sonho, assim como a mente, ele não tem essa dimensão. Porque está isso registrado em nossas memórias, daquilo que Sim, passou, daquilo que está acontecendo, daquilo que poderá acontecer. Foi um instrumento criado nessa questão existencial que o ser humano se posiciona em relação à sua existência. Né? Porque o tempo não existe. Se você levar em consideração o tempo, ele não existe. Não há nem a percepção dele no seu dia a dia. Né? Você cronometra, mas apenas para marcar uma referência de tempo. Mas o que é o sim. tempo? Né? Até porque o inconsciente está no âmbito do atemporal, né? Você, de repente, Just, você traz à sua mente lembranças do passado, quer dizer, você passeia pela sua história a todo exatamente. momento, É. esbarrando o tempo, né? A E questão às toda. vezes, e às vezes o sonho, como eu disse para você, são camadas. Aquilo que ocorre no dia seguinte ou no momento é apenas um foco naquela dimensão sonhada e que você atribui aquele sonho aquele efeito em relação à causa anteriormente sonhada. Né? Como Sim, se sim. tivesse provocado uma situação. Mas olha, o que eu posso dizer é o seguinte: eu digo para as pessoas, você pode realizar a sua vida de acordo com o que você imagina, de acordo com seus sonhos. Porque se você sonha na concretude de algumas realizações, você trabalha para isso, isso vai acontecer. É como se o sonho fosse, o nosso cérebro fosse um arquiteto do qual tudo aquilo que me proponho fazer eu alcanço. E sempre isso está atrelado ao mérito e à vontade com que você aconteça. Aquele que fica esperando dos trovões, da chuva, alguma coisa do divino, de braços abertos na ociosidade, vai receber o troco da forma que ele esperava. Sim. Observa o que eu quero dizer é o seguinte: há uma A vida é feita interação, mas existe a um vida é feita de esforço também, né, Pedro?
de esforço também. Você tem que colaborar com essa condição. E não ficar esperando como se fosse o escolhido beneficiado de uma causa divina. Assim já dizia Aristóteles, lá pré-socrático. Ele já dizia isso. Observa, nem tudo aquilo que você imagina apesar da mente ser aquilo que ele tratava de espírito, está ligado ao divino, mas provavelmente tudo aquilo que você sonha não é obra do divino. Sim. Você tem essa capacidade do livre-arbítrio de poder mexer com esses elementos e trabalhar em esforço próprio. Porque tudo aquilo que você projetou, você conseguiu. Até aquilo que a gente falava há pouco, né? Como Freud diz, o sonho ele se manifesta como se absolutamente egoísta, ou seja, se refere ao sujeito. Você está sonhando sobre você, sobre a sua vida, né? Isso mesmo. É esse o sentido egóico que ele fala. Sim, sim, sim. Mesmo que haja um altruísmo neste sonho, mas a pessoa focada é as suas necessidades. Ou seja, são as suas necessidades mais prementes, que são os seus desejos. Sim. Observe que desejo, às vezes, é colocado numa condição proibitiva, de culpa, com estigma de não ser possível. Olha que interessante. Qual é o significado desta palavra dentro do inconsciente coletivo? Quais são os arquétipos que se repetem diante daquilo que coisas desejadas causaram muito mais males do que coisas boas? Então, a gente tem esse peso dentro de nós. Sempre tentando balancear isso, criar um equilíbrio dentro daquilo que desejo, aquilo que posso e aquilo que não posso. Pedro, essa questão, por exemplo, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem um certo lampejo aí. O livro de autoajuda, por exemplo, que você pega aquele livro e diz, você tudo pode, você tudo consegue, a sua mente é tudo e pronto. Veja, isso... Uma coisa é certa, Jesus, eu não leio esse tipo de livro, mas também leio por uma certa curiosidade para ver as intenções, a tensão interna do sujeito. Ele tem a sua finalidade, certo? Assim como tem o seu eleitor específico. Tem pessoas que precisam disso. Assim como aqueles que não precisam de uma muleta para andar, existem aqueles que precisam de uma muleta com apoio. Agora, uma coisa é certa, o livro da autoajuda tem um único propósito primeiro, que é ajudar o autor a ganhar dinheiro, a fazer com que ele possa ganhar. O outro propósito é o altruísmo de levar a experiência dele como se fosse uma forma de sucesso. Quebrou a cara. Então, é nesse sentido. E as pessoas, às vezes, dentro dessa condição anterior, que vive dentro da sua verdade, olhando o mundo por uma fresta de uma porta, eles acreditam nessa verdade, porque o absolutismo ainda faz parte desse raciocínio binário que leva ele a ficar contido nessa roda, desse círculo que se repete e que não se renova, que leva ele à depressão, ao ostracismo e assim por diante. Ô, Pedro, a sua fala me fez lembrar aquela palestra que a gente assistiu essa semana da doutora Cássia, muito interessante, que num determinado momento ela fala uma coisa interessante, ela fala assim, olha, eu sei que o meu marido tem as dificuldades dele, se eu olhasse para as dificuldades, eu não ia permanecer com ele, mas todos os dias eu faço o esforço de renovar. E quando ela falou aquela frase, agora você falando, dá para fazer um paralelo sobre essa questão da resolução que cada um tem que ter todos os dias, sobre a sua história, sobre aquilo que vive no dia a dia, na vida familiar, porque se há uma reconciliação durante o dia, é obviamente que durante a noite também a mente vai trabalhar de uma maneira mais em paz, né, vamos dizer assim. Então, mas o mundo desse foco absolutista das pessoas e buscar a perfeição do outro do qual ele não tem, e cobra do outro uma perfeição como se o outro tivesse a obrigação de suprir as necessidades dela, é que faz com que, às vezes, você quer se arrepender no meio do caminho. Sim. A grande questão é o seguinte, o que seria da eletricidade se não tivesse o atrito? Então, observa, tem pessoas que, dentro da insatisfação e da ansiedade delas, ela cobra muito mais do outro do que o outro pode lhe dar. Até porque ela não consegue mensurar aquilo que ela também está dando. Porque tem pessoas que são presas em determinadas fases da vida e que ela acha que o pouco que ela dá já foi muito que o outro merecia. E como o relacionamento a dois há uma diferença de polaridades, cuja constituição física, mental e psicológica são distintas, viver nesta harmonia, né,
E é interessante, Jung, por exemplo, assim como outros, acreditava que o sonho era uma busca dessa harmonia. Olha que interessante. Uhum. Que era um ajuste dessa harmonia que você vivia no cotidiano para você se reajustar ao dia seguinte. Sim, sim. Olha que visão diferente daquilo que a gente falou até agora. O Sim. sonho como equilíbrio. Né? É trabalhar os resíduos daquele atrito, essa energia desprendida das muitas casualidades, para se somar numa que seja profícua e que seja voltada às suas necessidades. Quantos Uhum. de nós, diante das nossas escolhas, e muitas vezes por um certo preconceito, escolhemos outras coisas que não deram certo? Qual era o meu Sim, foco naquele momento? Quais eram as minhas necessidades? Porque a insatisfação vai estar sempre contida. sim, Todas as pessoas são insatisfeitas. Porque a necessidade de ser alguém com a perfeição sim, existe dentro de cada um de nós. Ainda bem, porque é um parâmetro. Imagina se sim. nós não tivéssemos esse parâmetro, em que o nosso referencial de resolução fosse alguém despreparado para um cargo de presidente, por exemplo, tentando Sim, passar o caos ao invés de mostrar coragem e determinação para os covardes. justamente. Justamente. Como é que Mas é seria aquilo que essa covardia? eu acho interessante esse negócio, essa relação dos sonhos que o Freud coloca, né? Como você já colocou num ponto aí. Um sonho constante pode se referir a algo do passado, que não houve a resolução ainda, como os sonhos também podem se referenciar a algo muito mais próximo de mim aqui agora, do meu Sim, consciente. Então, assim, interessante que essas vertentes do sonho, né? Mas é. em todas essas vertentes, parece que o sonho nos traz uma linguagem, um símbolo, para que a gente possa resolver aquela situação que ali está, né? É isso que nós acreditamos. Que o sonho é uma componente dentro dessa situação que se apresenta à vida do sujeito e que é um elemento em que ele possa buscar resoluções de situações que não se cumpriu ou desejos que não se realizaram e assim por diante. E às vezes o sonho repetitivo também é uma coisa obsessiva que o sujeito tem de realizar sempre aquilo que ele deseja. Mesmo que no dia seguinte ele acaba se decepcionando, ele continua sonhando de uma outra forma. Aí ele cria uma série de astúcias, uma série de situações para que isso possa se realizar, levando o sujeito até uma situação de crime, uma situação vamos dizer assim, que vá criar uma mazela ao outro. Sim. E dentro dessa linguagem do inconsciente também, Pedro, é interessante que alguns símbolos que aparecem no sonho, de repente ele se manifesta o oposto daquilo que aparentemente foi sonhado, né? Por exemplo, hoje uma Sim, pessoa dizia, padre, eu sonhei com um monte de galho seco. Será que é alguma coisa negativa? Então, observa, às vezes, né, aquilo, a dimensão do contrário que está na nossa fala, né? Assim como na conversa, às vezes aquilo que é o real está por trás daquilo que nós estamos falando, às vezes também dentro da dimensão do sonho pode ser também uma questão do contrário daquilo que a gente sonha, não é é como eu verdade? disse para você, a fala ela é elaborada. E muitas Sim, vezes aquilo que a pessoa fala, ela está buscando uma metáfora, uma forma de dizer as coisas de forma que não seja diretamente aquilo que ela deseja. Se você analisar, por exemplo, os galhos secos, significa, às vezes, a decepção com os filhos. Observa essa matriz geradora que é a árvore, que é a grande mãe. Então, às sim, vezes, as pessoas, com medo de dizer determinadas situações, para que não tenha o julgamento e o parâmetro em relação àquilo que acontece em sua volta, ela utiliza dessa metáfora para poder se expressar. O sonho é isso. sim, sim. Agora, basta, muitas vezes, claro que minha intenção aqui não foi fazer a interpretação, mas sim Claro, dentro daquilo que você falou sobre simbologia. Então, justamente. é o significado, cujo parâmetro, todos aqueles que buscam a interpretação, eles têm os seus símbolos, porque eu preciso daquela coisa concreta do qual eu possa relacionar com alguma coisa subjetiva ou dentro do concreto ou abstrato. Você vê que Descartes, né, na verdade, quando ele criou aquele sistema, hoje é que chama de cartesianismo, ou toda aquela linguagem da cisão entre o sujeito e a sua alma,
ele às vezes se perdia diante daquela condição em que ele estava, dormindo e acordado, e muitas vezes ele se questionava se ele estava sonhando ou se ele estava realmente numa condição de realidade, ou seja, em situação de vigília. E isso Sim, sim, acontece, às vezes você passa perto de uma pessoa do seu lado, ela não te enxerga. Ela justamente. tropeça no próprio pé e não percebe o buraco, o abismo na frente dela. Então, são pessoas, muitas vezes, voltadas tanto aos seus sonhos, às suas preocupações diárias, que ela fica entorpecida diante da sua realidade. E Sim, quantas sim. vezes você conversa com pessoas, você fica olhando, observando ela, como se ela estivesse falando de um sonho impossível, que está gerando ansiedade, angústia, decepção. Mas Uhum. por quê? Ela não conseguiu, de fato, ver a sua realidade e nem valorizar a sua realidade, muitas vezes, porque ela nega o tempo todo. Porque o desejo dela é aquilo que ela viu, aquela que ela percebeu, entre aspas, na vizinha, no outro e assim por diante. Ou no Sim. vizinho e assim por diante. Né? Que é a Pedro, insatisfação que nós carregamos. a nossa live Fala. vai terminar em 2 minutos. Eu quero deixar uma pergunta final e você já se despede. Chega num determinado momento que a nossa vigília e os nossos sonhos se unem e se tornam uma coisa só, como se o inconsciente virasse consciente? A máxima freudiana. Legal. Mas o que eu diria para você é o seguinte: sonhar é preciso. Como eu terminei aquele texto. Sonhe. Porque todos aqueles adultos que sonharam um dia, que vivenciaram os seus contos, se tornaram seres melhores. E aqueles que não sonham, que não lembram dos sonhos, aqueles que não viveram o conto das suas fantasias, se tornaram seres não apropriados, muitas vezes. Não estou dizendo isso como regra, mas estou dizendo como situação de situações de pesquisas que perceberam. Sonhar é preciso. É isso que eu posso dizer para você. Que bom. E eu fico feliz pela sua participação e já quero anunciar ao pessoal que está nos assistindo que nós vamos fazer uma live sobre o tema da impotência, que é uma situação que está muito em alta na sociedade, principalmente nesse tempo de pandemia, né? As pessoas. Admiro sua coragem. Sim, Vamos sim. Vamos preparar alguma coisa nesse sentido. sim, com certeza. Para a semana que vem, então, a gente vai ter aí uma data, a gente vai combinar certinho para que a gente possa trabalhar esse tema que eu acho que é tão oportuno, né? Assim, dentro desse Isso. processo que a gente está vivendo de falar sobre a psicanálise como sentido de aprimorar o sujeito, de levar o sujeito ao amadurecimento, né? Como você sempre diz, é sempre deixando a perversão de lado, que é algo que é comum na sociedade, e a gente adentrar aquilo que é a higienização da sexualidade, como diz o Reich, né? Beleza. É por aí. Então tá joia, Pedro. Tudo de bom para você Um abraço. e, e que as pessoas que nos assistiram também possam refletir sobre o tema e que realmente possa ser muito produtivo, né? A cada um Isso. que nos Que acompanhou, né? ficou muita coisa para se dizer. O tempo é muito Sim, escasso. é. Mas tudo bem. Fica para a próxima. Tá joia, Pedro. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos.